Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula de História da Arte, Design 2. Agora sobre o tema fauvismo, certo? Nós já vimos o impressionismo e o expressionismo e agora vamos ver um novo movimento artístico que se desenvolveu em 1901 até 1907 e só foi considerado movimento artístico 4 anos após o seu surgimento em Paris durante o Salão de Outono. Houve um crítico que denominou os artistas como as feras, né, as feras selvagens, já que eles não estavam seguindo as mesmas diretrizes que os impressionistas e expressionistas que trabalhavam na época. Observem aqui no slide que temos a obra de Van Gogh, impressionista, e uma obra fauvista. Né? Nós podemos ver a inspiração com relação a pinceladas, mas também vemos as diferenças, onde o fauvismo nós temos uma presença de cores mais fortes, mais vibrantes, enquanto no impressionismo há esses tons mais delicados e que utiliza o efeito luz e sombra, né, de uma maneira mais parda, digamos assim, mais pastel. O que o movimento queria? Bem, a ideia dos fauvistas, dos artistas, eram pintar as sensações livres que o espírito deles despertava. Então, eles tinham o interesse apenas de pintar por impulso, sem pensar em algo específico, em um sentimento específico. O que eles quisessem pintar, eles pintavam. A influência veio principalmente de dois artistas, Van Gogh e Gauguin. No Van Gogh, nós vamos ter o emocionalismo, o ardor passional pelo uso das cores, porque, como você sabe, as obras de Van Gogh têm uma característica bem importante do uso das cores. E já do Gauguin, você vai ver o primitismo, uma visão mais sintética da natureza, como nós podemos observar aqui nesses quadros. Aqui nós temos uma obra de Van Gogh, né, muito conhecida, uma das pinturas feitas do quarto. E aqui nós temos uma obra de Gauguin, que significa a cesta, ou seja, a cesta é referente àquele descanso após o almoço, né, um momento de descanso. E aqui nós temos uma obra fauvista. Observem que aqui já há um pouco da distorção, né, do físico. Não há aquela preocupação de desenhar o físico humano em perfeitas proporções ou em perfeitas contornos. Aqui já no fauvismo nós temos mais importante transmitir o impulso, o desenho naquela época, a pintura, do que as formas, do que o perfeito desenho da realidade, certo? Então observem aqui esses dois casos nesse sentido, né? A deformidade das pessoas, né? Da proporção. Da mesma forma que nós vamos ter o estilo de pintura muito parecido também com o estilo de pintura de Van Gogh, certo? Com o uso de cores mais fortes, bem avivado. E quais eram os princípios desse movimento? Bem, eu vou comentar para vocês o princípio e vou representar ele em um quadro, certo? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Como eu expliquei no início, essa arte ela não tinha relação com a ideia de intelecto ou sentimentos. Então eles não pintavam, eu vou sentar aqui e eu quero criticar o meu contexto de vida. Não, eu quero transmitir a minha raiva ou o meu amor por alguém. Não, simplesmente eles seguiam um impulso. Eles começavam a desenhar e iam desenhando o que viesse à sua cabeça, sem um pensamento linear. Criar, como vem seguir, é seguir o impulso do instinto. Eram sensações primárias, ou seja, se eu visse uma
aqui no caso, uma arquitetura, né, sendo representada por um fauvista. Observem que não há preocupação de imensos detalhes. Ele tinha a preocupação de transmitir o que ele queria, naquele impulso, naquele instinto, mas ele não tinha a ideia de ser detalhista, de ser tão realista e tão fiel a determinadas situações como, por exemplo, os impressionistas, e nem passar uma determinada emoção como os expressionistas. A cor pura era totalmente exaltada. Como vocês podem observar aqui, há poucos usos de tons de cor, né? Ele trabalha a cor literalmente, o azul sendo azul, o vermelho aqui mais para alaranjado, o verde que vai para um verde cinza, né? Mostrando aqui que esse ambiente é um ambiente de outono, porque nós temos árvores secas, a grama aqui está amarelada, né? Então, assim, eles utilizam a cor pura, diferente do que a gente viu aqui no impressionismo, né? Onde eles trabalhavam as nuances da cor pelo espectro da luz, certo? As linhas e cores devem nascer impulsivamente e traduzir as sensações elementares, no mesmo estado de graça das crianças e dos selvagens. Bem, alguns de vocês devem ter pensado que isso daqui eram desenhos infantis, né? Na verdade, são grandes obras do fauvismo. Por que isso? Porque a ideia deles era quebrar, né, essa linha que vinha sendo trabalhada no período artístico, onde tudo tinha uma regra, onde só era considerado um artista quem seguia a academia ou quem seguia determinados princípios de um grupo de artistas. Então, eles estavam querendo romper com isso. E dessa maneira eles deram voz ao próprio impulso, certo? E isso traduzia as sensações. Por exemplo, aqui, um momento como esse, um violão, uma partitura, cores alegres, remete ao quê? Né? A um encontro com amigos, a festividade, a alegria, certo? Até pelo sorriso, pelo arqueado das sobrancelhas. Então, na verdade, eles tinham a ideia mais de traduzir as sensações que eles tinham do que passar um sentimento específico que eles estavam projetando naquela tela. Como característica das pinturas, nós já vimos, eu já comentei um pouco no início, mas vou continuar aqui. Você também observa a simplificação das formas, né? Não tem aquele apelo à perspectiva que nós temos, até mesmo visto um pouco no impressionismo ainda. Nós vemos uma distorção dessa perspectiva. Alguns vão trabalhar a perspectiva, outros não, certo? Mas muitos elementos dentro do espaço, ó, vão ser em 2D, tá vendo aqui, ó? Não vai ter o trabalho da perspectiva como nos outros movimentos. Pincelada violenta, espontânea e definitiva. Esse desenho e essa pintura, no caso, eu acredito que traduz perfeitamente isso para vocês, porque aqui dá para anotar a pincelada do artista, né? Você nota que são pinceladas fortes, grossas e carregadas com muita tinta, certo? A mesma forma que, se você olhar bem para o quadro, dá para você ver no cabelo dela as nuances das pinceladas que ele deu. No rosto aqui, ó, também fica como se fossem expressões, né? Aqui no fundo dela também dá para perceber isso. A ausência de pinturas ao ar livre. Bem, eles não pintavam se eles não se inspiravam, se eles não pensavam e refletiam no que iam pintar, eles não precisavam ir para um determinado local para pintar aquele local. Eles poderiam pintar simplesmente por lembrar naquele momento aquele local, né? Então eles não precisavam pintar ao ar livre como os impressionistas pintavam. O colorido brutal, pretendendo a sensação física da cor que é subjetiva, não correspondendo à realidade. Bem, esses casarões com certeza não eram laranja nem azul, dessa cor, azul cian. Como vocês podem ver, as cores, né, eles tinham uma tendência a deixar
transmitir de uma maneira aberta a compreensão do uso da cor naquela obra. E ela não era fiel à realidade, como nós já falamos. O uso de movimento rítmico também das linhas, ou seja, seguir um ritmo. Por que eu coloquei essa daqui? Porque ela é a melhor para representar, ó, o ritmo que as linhas seguem, né? Todas indo para o lado esquerdo, certo? Texturas e para dar continuidade aos elementos desenhados. Aqui também, ó, nós vamos vendo, ó, ritmo das linhas, ó, tudo vai seguindo até o horizonte, ó, tá vendo? O uso exclusivo das cores puras. Bem, isso com certeza foi algo que eles captaram dos impressionistas, né? Eles trabalhavam as cores puras. No caso dos impressionistas, eles juntavam as cores puras na própria tela. Aqui no caso, você percebe que há uma divisão maior. Então eles trabalhavam as cores do jeito que saíam nessas bisnagas, certo? Do jeito que saíam nessas bisnagas, ele levava para cá. Eles não diluíam, não diminuíam, não criavam matizes, tá bom? Pintura por manchas largas, formando grandes planos. Essa foto aqui também é excelente para mostrar isso. Olha aqui, ó, eu tenho um plano aqui, eu tenho um plano aqui, eu tenho um outro plano aqui, eu tenho planos individuais aqui, eu tenho um outro plano aqui, o cabelo, né? Tem um plano desse lado do rosto, tem um plano desse outro lado do rosto, tem um plano central no rosto dela. Então, eles utilizavam grandes manchas para poder dividir, né? Não dividir, mas acabava dividindo, digamos assim, a tela, né? Mesmo assim, ainda ficava um quadro belo de se ver. Esse mesmo estilo, ele vai influenciar também uma arte contemporânea chamada knife, que a gente vai ver mais à frente. Impulsividade e experimentação. Em vez de exaustivos estudos preparatórios. Bem, como eu falei para vocês, né? Vocês podem perceber que os quadros, eles são quase como um croquis. Nós da área de design, são desenhos bem brutos, né? Impulsivos. E mostram exatamente isso, apenas olhando ao quadro você já percebe. E é algo experimental. Dos artistas. Bem, nós vamos falar de poucos deles. No caso, nós só vamos falar aqui do Matisse, que é o principal deles, digamos assim, né? Que era um pintor francês e foi o principal artista fauvista da época. Nas suas pinturas, ele não se preocupava com este realismo. Esse quadro é dele, certo? E você observa que o que importava para ele era o todo, certo? E não como elas estavam em si. Se as pessoas se eram pessoas, se era natureza morta. Ele também observe aqui, ó, que dá para ver um braço, né, indo para cá, mas ele não trabalha a perspectiva. A perspectiva é um pouco distorcida, né? Ele utilizava as próprias cores para fazer efeitos de claro e escuro, como a gente pode observar aqui, ó, o olho, né? Essa parte aqui do rosto escondido e esse aqui mais claro, né? E ele também foi o único a evoluir a arte fauvista buscando um equilíbrio entre a cor e o traço, mas ele dentro de uma composição plana, sem usar profundidade, sem usar perspectiva, certo? E é isso, pessoal. É uma aula curta. A próxima que nós vamos ver é sobre o cubismo, certo? Dando continuidade a esses movimentos que, digamos assim, encerrarão um roteiro que vinha sendo seguido na arte, né? Então, esse é um rompimento maior, como você pode observar. E até a próxima aula.